Oiê, povo de Deus! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E galera, hoje era pra ter mais um vídeo de evangelismo prático. Inclusive eu já comecei a gravar esse vídeo, tá tudo prontinho aqui. Algumas partes dele eu já gravei, as partes em que eu tô preparando, tudo mais. Porém, aconteceu uma coisa nessa quarta-feira agora, antes de ontem, que eu realmente preciso contar pra vocês. Um testemunho totalmente sobrenatural, em que Deus revirou tudo de ponta cabeça, ninguém já tava entendendo mais nada, daí deu tudo certo. Então, aguardem ansiosamente, meus pimpolhos. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo, porque tem vídeo aqui toda sexta, 6 horas da tarde, tá bom? Então fica ligado aí no canal e já aproveita que eu tô fazendo as propagandas no começo hoje. Corre lá me seguir no Instagram, esse que tá aqui pra vocês é o @ do meu Instagram. Lá eu consigo caminhar mais perto de vocês. Todo dia eu tô postando conteúdo, abrindo caixinha de perguntas, então vai lá pra gente crescer mais pertinho. Gente, eu tô editando e percebi que faltou a nossa frase, daí não dá. Mas então, sem mais enrolação, se você quer crescer, vem comigo, vamos subir mais um degrau no reino de Deus. Então, gente, vamos lá pra história. O que aconteceu? Vai ser a história mais emocionante que você vai ouvir na tua semana. Senta aí e fica bem de boas. Decidimos fazer um encontro de oração em uma praça aqui da minha cidade que se chama Praça da Bíblia. Que é essa praça aqui. Eu postei um story convidando a galera, tudo mais, e aí, beleza. Tava um tempo meio ruim, assim, pra chuva, sabe, gente? Fazia tempo que eu não chovia aqui em Cascavel, daí naquele dia resolveu que ia chover. E eu e o Rael, que é meu namorado, que vocês já conhecem, a gente foi responsável por organizar esse encontro, fazer uma programaçãozinha, convidar a galera, etc, etc. E aí, antes do encontro, eu fui na casa dele. E a gente fez esse planejamento aqui, ó, gente. Tudo. Tipo, a gente escreveu as músicas que a gente ia tocar, qual ia ser a ordem, o que a gente ia fazer primeiro, o que a gente ia fazer depois. Esse foi, gente, acho que um dos planejamentos mais inúteis que eu já fiz na minha vida. Porque a gente simplesmente não seguiu ele. A gente tinha uma ideia completamente do que seria aquele encontro e foi assim... que... Então, primeiramente, era aparecer aqui na Praça da Bíblia, não rolou. Aí, a gente, beleza, foi todo mundo pro carro, gente. Todo mundo entrou dentro do carro, a gente falou, tá bom, o que fazemos agora? E daí a gente encontrou um lugarzinho que também eu vou ver se eu consigo colocar tudo aqui pra vocês estarem vendo. Mas era um cobertinho assim de lado num terminal de ônibus, onde era pra prender, acho que bicicleta, assim, sabe? Daí a gente foi tudo lá pra baixo e foi aí que começou, assim, Deus tomou a rédea e foi. Mas antes de eu continuar, eu queria falar uma coisa pra vocês, gente, que a gente tava orando muito pra que não chovesse. A gente não queria que chovesse. Eu era a pessoa que assim, mais queria que não chovesse. Porque na minha visão, aquele encontro de oração dependia de estar chovendo ou não estar chovendo. E eu tinha assim, meu Deus, muita fé, muita certeza que não ia chover, tal, não sei o que, gente, choveu. Daí naquele momentinho que a gente tava no carro, sabe, eu fiquei tipo, poxa Deus, sabe, é uma coisa que a gente ia fazer pra você, você podia ter segurado a chuva, você podia, eu sei que você podia. Só que, gente, se nós tivéssemos ficado naquele lugar que a gente tinha planejado que seria, as pessoas que passaram por nós e que precisavam de ajuda não teriam passado por nós, porque foi naquele lugar que agora a gente estava, que as pessoas nos encontraram. Agora eu vou passar pra vocês uma visão geral de tudo que a gente fez. E foi o seguinte, beleza, fomos pra aquele lugar coberto. Aí meu namorado começou a tocar louvor, a gente começou a louvar, tal, tudo mais. Aí passou um homem que era morador de rua, do nosso lado. Gente, ele todo feliz chegou e entrou na roda. E daí ele começou a louvar a Deus também. E daí, tipo, ele pedia as músicas, gente. Ele falava, toca aí porque ele vive, toca aí tal música. A gente ia tocando. E, gente, foi, tipo assim, muito legal. A gente se divertiu demais. Foi um louvor super animado. E aí, logo depois que a gente fez esse momento de louvor do começo, a gente fez um momento de gratidão. Tipo, a gente tava numa rodinha assim, cada um ia falando um motivo que era grato. Quando chegou na vez desse homem, ele agradeceu por ter conhecido a gente. Ele disse que era um morador de rua e que ele não estava indo em uma igreja, mas que ele sabia que onde pessoas estavam reunidas na presença de Deus, Deus estava ali. E ele agradeceu por naquele dia Deus ter colocado a gente no caminho dele, porque aquilo deu uma força pra ele, aquele momento de louvor, ele ter visto que, nossa, tem pessoas que buscam a Deus e tudo mais, fez com que ele se sentisse importante, fez com que ele tivesse mais esse contato com Deus, que talvez fazia um tempo que ele não tinha um louvor, assim, não é todo dia que você vê alguém com um violão cantando louvor na rua, entendeu? Talvez fazia tempo que aquele homem não adorava Deus com uma música, com outras pessoas. Naquele dia ele teve oportunidade. Esse homem que a gente impactou, se a gente tivesse ficado naquele outro lugar que eu queria que fosse, né, Deus?
isso não teria acontecido. Mas, gente, tá só começando, só começando. E aí, beleza, seguimos, esse homem foi embora e foi tudo mais. Eu quero contar pra vocês de um outro homem, ele era um morador de rua também que chegou ali pra gente. E nesse momento em que ele chegou, a gente tava orando, a gente dividiu cada um, a gente tava, como eu falei, acho que umas 10, 11 pessoas. Cada um tinha, tipo, orar pelo nosso país, ora por saúde, ora por santidade e tal. A gente tava nessa rodinha orando e no meio desse momento chegou um homem com uma história muito difícil. Ele tinha chegado em Cascavel há alguns dias, menos de uma semana, mas por fruto de enganação, o patrão dele tinha enganado ele, tinha mandado ele pra cá, agora ele não tinha dinheiro, ele não tinha família, ele não conhecia a cidade, ele era de outro estado. Daí aqui era mais frio, ele não era acostumado com frio, tipo, ele não comia, fazia 4 dias, tava muito difícil, entende? E aí a gente começou a conversar com ele. E esse pra mim foi um dos momentos mais incríveis, porque eu quero contar pra vocês como Deus opera o sobrenatural quando cada um usa o seu dom pra servir a Deus. Por quê? Eu e a Gigi, que também já apareceu aqui no canal, a gente começou a conversar com esse homem e a gente tava ali ouvindo ele, e um outro amigo nosso também, ele tava ali, ele tava cuidando da gente, ele tava ouvindo também. Só que aí quando eu olhei pra trás, o Rael e mais alguns da galera que estavam com a gente já estavam conversando com outra pessoa, já era outra pessoa que tinha vindo atrás de ajuda. Eu não estava lá com eles naquele momento, então não sei como foi a conversa, mas eles estavam conversando, eu vi que aquela outra pessoa, ela tava sorrindo, eles estavam tocando um louvorzinho, então tipo assim, nós aqui com essa capacidade de Deus de estar ouvindo em amor, eles lá com a capacidade de estar fazendo uma pessoa se sentir amada, com um dom de conseguir puxar um assunto, com um dom de tocar um instrumento e louvar a Deus através da música. Não parou por aí, porque como eu te falei, esse homem que a gente estava conversando estava com fome e eu não tinha nem percebido, mas outras 3 pessoas, tipo, a gente dividiu mesmo, sabe? Só que foi assim, gente, a gente não falou, cada um faz isso, tal. Não, na hora foi fluindo. Outros 3 que estavam ali com a gente, eles foram no mercado, gente, eles foram no mercado. E quando eu vi, eles estavam vindo com sacolinha, tipo, de comida pra dar pra aquele homem que a gente tava conversando. E, gente, eles que foram no mercado, uma das meninas que estava lá, que já apareceu aqui também nos vídeos de evangelismo do colégio, que é a Gabs, ela comprou aquela comida com o dinheiro do salário dela. Tipo, e, gente, não foi assim, eles não trouxeram uma bolacha, eles trouxeram, tipo, sacolas, entendeu, gente? Ela comprou aquilo com o dinheiro que ela trabalhou. Não foi de graça aquilo pra ela, entendeu? Gente, eu fiquei muito impressionada com esse momento. Marcou a minha vida, gente. Marcou a minha vida mesmo. Eu ver que cada um tava fazendo um papel, sabe? Naquilo que Deus tinha capacitado pra gente, cada um tava fazendo uma coisa diferente. Todo mundo tava cumprindo a sua função ali. E é em meio a isso que Deus opera o sobrenatural. Mas enfim, prosseguindo. Esse mesmo homem que a gente tava conversando, que teve essa história difícil e tal, tudo mais, eu comecei a perceber que algo não estava bem com ele. Ele tentava falar e a voz dele não saía. E ele começou a repetir muito a mesma história, sabe? Sei lá, gente, acho que umas 7 vezes a gente escutou ele falar as mesmas coisas. E ele falava muito do patrão dele, que realmente, gente, o patrão dele mandou ele pra cá sem nada. Tipo, tudo que tava acabado era por causa do que o patrão dele tinha feito pra ele. E ele falava, sabe, com ódio, assim, gente, com amargura, e eu vou voltar pra lá, eu vou conseguir voltar, e quando eu voltar eu vou matar ele. Ele repetia isso, repetia, e tipo assim, ele contava a mesma história várias vezes, e toda vez que eu ou a Gia, a gente tentava falar alguma coisa, a gente tentava uma brecha e ele cortava a gente, não dava, a gente não conseguia falar. E aí eu olhei pro Tonhão, que era aquele outro amigo nosso que tava aqui do lado, e eu falei, Tonhão, preciso de ajuda. E o Tonhão entendeu realmente que a gente tava tentando orar por ele e a gente não conseguia, simplesmente não conseguia. Aí o Tonhão se abaixou, ele olhou pra esse homem e falou assim, agora ela vai orar pelo Senhor, com autoridade, assim, sabe? Daí ele falou, tudo bem, beleza, gente. E aí eu comecei a orar por ele. E a gente tava sentadinho no chão, assim, sabe? E aí na hora que eu comecei a orar por ele, eu falei, Senhor Jesus, que você derrame sobre ele o teu amor. Quando eu falei amor, ele caiu, tipo, endemoniado no chão. E na hora, gente, todo mundo entendeu, todo mundo começou a clamar, e aí os meninos ajudaram, tipo, a segurar ele, e a gente tava do meu lado, e a gente tava intercedendo em voz alta, no meio da rua, gente, no meio da rua. A gente começou a interceder, e o pessoal que tava ali de pé também, que tinha chego, eles estavam ali, não, enquanto isso, os outros conversando com outras pessoas, tipo, gente, aquilo foi inacreditável. E a gente orando, e eu nunca tinha passado por isso, gente, eu orava pra Deus, de verdade, toda vez que os meus pastores falavam que, tipo assim,
tinham orado por pessoas endemoniadas e os demônios tinham deixado elas e a pessoa, tipo, foi liberta mesmo. Eu ficava, meu Deus, pai, eu quero, me prepara pra isso. Só que eu não achava que ia ser, tipo, assim. Mas essa é a verdade, que a gente tem que estar preparado a todo momento. Beleza, a gente foi intercedendo, orando por ele, foi. E aí, uma coisa que eu achei incrível, gente, é que tanto eu quanto a Gia, a gente tava orando em voz alta. E a gente falava meio que as mesmas coisas, só que com palavras diferentes, entende? Dava pra ver que era o Espírito Santo que tava ali. Até que chegou um momento em que nós duas paramos de orar no mesmo tempo. Tipo, a gente parou de orar e daí o Tonhão olhou pra gente e falou, tá bom. E aí ele começou a chamar esse homem e tal, esse homem acordou. E daí o Tonhão perguntou, qual é o seu nome? Ele respondeu, quantos anos você tem? Da onde você veio? Começou a fazer perguntas, assim. Ele agora já tava com consciência. E aí ele perguntou, o que aconteceu? Tipo, gente, ele não estava ali, entendeu? Ele não sabia o que tinha acontecido. Aí o Tonhão respondeu pra ele, não, senhor, tá tudo bem, o senhor só dormiu, mas agora tá tudo certo. E aí o Tonhão repetiu pra ele, falou, você acredita em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ele falou, acredito. Aí o Tonhão falou, então fala isso. Gente, eu achei isso muito legal. A pessoa falar, entendeu? A pessoa tem que declarar, não tem como você colocar palavras na boca da pessoa. E daí ele falou, não, eu acredito em Jesus como Senhor e Salvador, tal, tudo mais. E daí nessa hora o Rael junto com a gente já nem tava mais ali, eles já tinham ido na casa do Rael buscar um cobertor, trouxeram um cobertor pra ele, porque ele veio de um lugar mais quente, então ele tava passando frio. Tipo, aquilo que eu falei pra vocês, gente, tudo que a gente fez ali foi totalmente sobrenatural. Todas as pessoas que passaram por nós naquela noite, naquele momento, foi sobrenatural. Todos eles, de alguma maneira, foram ajudados. Teve outro ainda, que depois, esse eu também não conversei, eu não tava lá naquele momento. Mas que eu sei que uma das minhas amigas deu uma Bíblia que tinha pra ele. E tipo assim, ela tem a Bíblia dela. E daí tinha uma outra. Naquele dia Deus falou pra ela, leva a outra. Tipo, leva as duas, no caso. E ela, tipo... pesado, Deus, pesado na minha mochila. Deus falou, leva. Ela teve a oportunidade de dar a Bíblia pra um homem. E a gente ficou o tempo inteiro ali junto, o tempo inteiro cada um fazendo a sua parte. E sabe, gente, foi uma coisa tão simples. A gente tava ali com um coração humilde, tipo, num tetozinho que a gente tinha achado no meio da rua, com um violão que tinha 5 cordas, gente. Tinha uma corda do violão tinha arrebentado, daí a gente não conseguiu arrumar, e daí foi assim mesmo. E tava, sabe, tudo aqui, gente, tava tudo planejado. Daí não foi nada como planejado, mas foi tudo certo. E a lição principal que eu quero trazer pra você aqui são duas. A primeira é sobre aonde Deus opera o sobrenatural. Deus opera o sobrenatural onde há amor, onde há humildade, onde há pessoas com o coração disposto, pessoas dispostas a estar usando os seus dons, entendeu? A Bíblia diz que ele deu o dom da generosidade, a outro deu o dom pra tocar um instrumento, a outro deu o dom de ouvir, a outro consegue orar. Cada um tem um dom. Cada um tem um dom e aonde você usa esses dons é onde Deus opera, na simplicidade. E a outra lição que eu trago aqui pra vocês com esse testemunho é que às vezes a gente quer que seja feita a vontade de Deus, só que a vontade de Deus seja feita do nosso jeito. Gente, nesse encontro, eu queria que a vontade de Deus fosse feita, era o que eu queria, é por isso que eu queria que tivesse aquele encontro, porque eu sabia que aquele encontro era da vontade de Deus. Só que aí choveu. Me deu uma decepção, gente, eu confesso pra vocês. Tipo, poxa Deus, era pra ser pra você e daí você manda chuva. Compreende que eu queria que a vontade de Deus fosse feita, mas do meu jeito. Tinha que ser naquela praça, tinha que ser naquele jeito. E não, Deus ele vai cumprir a vontade que ele tem na sua vida, que é boa, que é perfeita, que é agradável, que não traz dor, só que vai ser do jeito dele. Se tivesse sido do meu jeito, do jeito que eu queria que esse encontro fosse, ia ter sido uma bênção também, entende? Mas todo o sobrenatural que a gente viveu, todas as pessoas que passaram por nós nessa noite e foram abençoadas, elas não teriam passado por nós se a gente não tivesse mudado de lugar naquele momento por causa de uma simples chuva, gente, que me estressou. Então entenda isso. Deus opera o sobrenatural onde amor, simplicidade, cada um cumpre a sua parte e também as coisas serão feitas para a glória de Deus do jeito que Ele quer. Não vai ser do jeito que você quer. Se você está passando por um processo e parece que tá tudo dando errado, nada dá certo, tudo, meu Deus do céu, tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito, você pode não entender agora, assim como eu não entendi naquele momento, fiquei bem decepcionada, inclusive, mas agora tudo faz sentido. E eu tô aqui no YouTube contando isso pra você.
Então é porque tinha um propósito, eu só não sabia qual era ainda. Mas então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que ele tenha abençoado a sua vida. O vídeo de sexta que vem, como eu falei, repito, você não pode perder, é um vídeo de evangelismo prático. Spoiler pra quem chegou até aqui, a gente vai ser um evangelismo através de cartas de novo, só que ele vai ser diferente. Ah, glória! Então fica ligado aí no canal, gente, eu amo demais vocês. Contem comigo no que precisar, quer conversar comigo, manda comentário aí embaixo ou me chama lá no direct do Instagram. Mas então eu vou ficando por aqui. Beijinho no coração de vocês e até o próximo vídeo.